General, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor falou aí do desligamento da Europa, né, do gás russo. Mas hoje, não sei como é que está em Portugal. Aqui no Brasil não repercutiu muito, não. Mas nas mídias alemãs só se fala nas demissões da Volkswagen. Sim, só se fala disso. Sim. Há uma crise enorme no governo alemão. Eles estão batendo cabeça, não se entendem. Né? O que eu acho engraçado é o seguinte: eles só falam que essa crise é devido à concorrência chinesa, não falam que abandonaram o gás barato, né, a energia barata. Mas eu queria saber o seguinte: o senhor, como europeu, como é que o senhor está enxergando tudo isso? Porque a gente está falando do motor econômico da Europa, que é a Alemanha, que ela é o sustentáculo de muitas políticas da União Europeia. Então eu queria saber, o senhor, como europeu, como é que o senhor está vendo tudo isso? E se está repercutindo aí em Portugal? Sr. Comandante, obrigado pela questão, não é? Até primeiro como português, preocupado porque nós temos uma fábrica muito importante da Volkswagen em Portugal e que creio que contribui em 5% para o PIB nacional. E é relevante porque é uma grande empresa e sabemos que na Alemanha vão fechar 3 empresas, não é? Três fábricas da Volkswagen. Como europeu vejo com muita preocupação, com muita... aliás, até um pouco com expectativa, expectativa relacionada com aquilo que vai ser o resultado das eleições norte-americanas, não é? Estamos todos em suspenso, à espera no nosso próximo encontro já iremos analisar certamente em que medida, digamos, estas eleições vão ter um impacto geopolítico, porque nós vemos permanentemente estas duas figuras um bocado bizarras, diga-se de passagem, digamos, e que segundo o Papa Francisco nenhuma delas é recomendável, mas isso fica para cada um, quem nos acompanha naturalmente, mas nós não analisamos pessoas, analisamos políticas, não é? E políticas em termos geopolítica e geoestratégia, não é? Agora, o que vemos é que são duas visões dos Estados Unidos diferentes que vão ter repercussões na Europa. Vão ter necessariamente repercussões da Europa, porque o que diferencia verdadeiramente a candidatura democrata da candidatura republicana são duas visões diferentes dos Estados Unidos. Os democratas, e vemos, e isso é patente no discurso de Joe Biden e a sua vice-presidente, digamos, transporta a mesma narrativa, e ouvimos Obama, que é o grande mentor, digamos, hoje, em certa medida, do Partido Democrata, e é ele que, digamos, que é o grande influencer neste processo. Os democratas continuam a ver os Estados Unidos em 1992. Isto é, os Estados Unidos como o país imprescindível, o país único, o país singular, o país do American... Portanto, o país, a hiperpotência. A hiperpotência, portanto o Manifesto Destiny, o país que efetivamente do Fukuyama, não é? Do fim da história, o país que vai fazer a matriz do mundo. Isto é a visão que os democratas têm, portanto os Estados Unidos, foi por isso que Biden disse America is back, porque voltou a essa... Os republicanos têm uma visão diferente. E isso é patente, não é tão patente no discurso de Trump, porque é sempre um discurso um bocado ao soundbite e um pouco mais elegível e menos perceptível, mas é muito patente no seu candidato a vice-presidente, em J.D. Vance. J.D. Vance ainda ontem disse, nós não queremos ter uma guerra com o Irão. E não queremos ter uma guerra na Europa com a Rússia. Portanto, é uma visão... que não será, no nosso entendimento, de isolacionismo americano. É uma visão que percebe que os Estados Unidos, neste momento, não é a única potência, é uma das potências. E que os Estados Unidos têm, que a época da hegemonia norte-americana acabou. E isso até, não deixa de ser interessante, que ouvimos o Mark Milley, portanto o anterior, o chefe do Conselho de Chefes de Estado-Maiores, o consulente ao chefe de Estado-Maior, dizer precisamente que o mundo unipolar acabou, estamos num mundo multipolar em que há 3 superpotências, os Estados Unidos naturalmente, a China e a Federação Russa. Portanto, são estas duas visões que depois vão ter certamente impacto na política externa norte-americana, na geoestratégia e na geopolítica. A questão na Europa é que não há pensamento. A Europa não tem pensamento.
não tem pensamento estratégico. E o que vemos hoje, efetivamente, é que nos Estados Unidos ainda há pensamento estratégico, naturalmente, até porque vemos nos momentos de decisão os Estados Unidos elaboram documentos bastante importantes. Aliás, vimos aqui na última vez que aqui nos encontramos, referimos que foi um documento produzido em julho, se a memória não me atraiçoa, sobre uma comissão bipartisan dos dois partidos a propor uma revisão da estratégia de defesa nacional, em que aponta precisamente os locais ou as áreas geográficas do mundo onde os Estados Unidos efetivamente se devem empenhar, e a Europa não faz parte. E o Médio Oriente também não faz parte. Portanto, os Estados Unidos não vão combater contra o Irão, os Estados Unidos não vão combater contra a Rússia, os Estados Unidos poderão combater contra a China. Daí que haja esta incomodidade muito grande dos coreanos, porque se a frente for na Coreia, o Kim Jong-un tem russos a combater ao lado dele. E isto muda bastante o balance em termos geopolíticos. Mas isto para dizer o quê? O problema na Europa é um enorme vazio estratégico de pensamento sistematizado, é um vazio enorme. A senhora que ficou na Comissão Europeia foi a mesma senhora que disse que os russos estavam a tirar os chips das máquinas de lavar louça e dos frigoríficos, não é? Como é que esta senhora é reconduzida? O presidente do Conselho é António Costa. Eu que por aqui me fico. Vai ser o António Costa, não é? Mas vemos Charles Michel, não é? Qual é que foi o protagonismo de Charles Michel? Zero, não é? E quem vai assumir a função do Sr. Borrell, daquele que diz que a Europa é o jardim e o resto do mundo é a selva, é a senhora Kaja Kallas. E a senhora Kaja Kallas é alguém que tem fomentado um ataque direto à Rússia, é alguém que está completamente fora da realidade. Como é que a diplomacia europeia, não é, vai estar na mão e como é que os destinos da Europa vão estar nas mãos destes três cidadãos, não é? Portanto, já ninguém fala em autonomia estratégica, em soberania estratégica. Macron hoje diz uma coisa, amanhã, e já toda a gente diz, ele diz hoje uma coisa, é um flip-flop, amanhã diz o contrário, etc. Não tem nenhuma sustentação política ao nível da Assembleia Nacional, porque os resultados das eleições foi o que se viu. Macron desapareceu da cena política internacional, como vimos. No Reino Unido achamos a coisa um pouco estranha. Keir Starmer vai aos Estados Unidos para incentivar Joe Biden a permitir a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance e naturalmente como regressou, não é? Porque os Estados Unidos são muito mais bem informados. Portanto, na Alemanha vemos aquela senhora que é ministra, Annalena Baerbock, que é a ministra dos Negócios Estrangeiros, digamos, por aqui me fico, não é? Portanto, a Europa é um navio sem destino.